Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Pai Celestial, muito obrigado por esse dia. Obrigado por esse privilégio que nós temos de estarmos aqui, sentados em volta da Tua mesa, Senhor, na comunhão do Senhor e dos nossos irmãos, para ouvirmos o Senhor e para ouvirmos a Sua palavra, Senhor. Pai, nós declaramos que temos fome, declaramos que temos sede, que no nosso coração há um desejo intenso de Te conhecer e de sermos instruídos pelo Senhor, Pai. Se o Senhor não fala conosco, nós não temos direção. Se o Senhor não fala conosco, nós não sabemos o que fazer, Senhor. Não sabemos para onde ir. Então nós Te pedimos aqui juntos que através da Sua palavra o Senhor possa falar conosco. Que enquanto a Tua palavra é pregada, o Senhor, através da pregação da palavra, fale ao nosso coração. Pedimos por misericórdia e graça que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber cada palavra que o Teu Espírito deseja falar ao nosso coração. E ao pregador desse dia, conceda-lhe graça, Senhor, para que no abrir da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida, Senhor, e nada mais. É o que nós Te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém, amém e amém. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Salmo 126. Ou acesse a sua Bíblia no Salmo 126. Ou, se for possível, acompanhe com a gente aí a leitura do telão. Gente, estava com saudade de vir aqui ver vocês, amém? Esse tem sido um momento muito especial para nós, para minha família, né? Depois você passa lá na minha rede social para ver a Valentina, tá bom? Gente, a Valentina é uma delícia. Gente, que fofa, que delícia poder, né, ser pai dessa menina e poder viver esses primeiros momentos com ela. Eu tô um pai babão, gente. Eu tô extremamente apaixonado pela minha filha. Mas depois você passa lá para ver um pouquinho a Valentina e tem sido um tempo muito gostoso. E essa fase passa muito rápido. Esse primeiro momento aí que ela fica no colo, demanda totalmente a nosso cuidado, a nossa atenção, passa muito rápido. Então eu tenho procurado ao máximo me dedicar junto com a minha esposa a cuidar da minha filha e estar presente em todos os momentos, trocando fralda, acordando cedo, dormindo tarde e dando uma madeira, porque eu quero viver essa experiência, eu quero poder participar desse momento na vida da minha filha, guardar essas memórias comigo e quem sabe, né, lá no futuro poder viver essas memórias junto com ela. Seja através de foto, vídeo, mas poder viver essas memórias junto com a minha filha e dizer para ela: olha, desde que você nasceu, eu e a sua mãe, a gente sempre foi apaixonado com você, a gente sempre fez questão de estar com você em tudo, né? E eu confesso para vocês que tem sido, cada momento com a minha filha tem sido um tempo de renovar de Deus na minha vida. Tem sido um tempo de ser ministrado pelo Senhor através da Valentina. A gente acha que quando os filhos nascem, a gente ministra sobre eles, né? Mas a verdade é que muitas vezes Deus usa eles para ministrar o nosso coração. Sobre dependência, sobre fragilidade, sobre tantas outras coisas, sobre inocência. Então tem sido um tempo muito precioso. Eu gosto de dizer o seguinte: você que está aqui é casado e ainda não tem filhos, você tem que ter um filho. É muito importante. É muito especial. E você que está aqui é solteiro, você tem que casar para ter um filho. Porque, meu amigo, ser pai é bom demais, sim ou não, gente? Quantos papais eu tenho aqui? Ser pai é bom demais, gente. Pelo amor de Deus. Olha, ser avô é melhor aí. Eu vou chegar lá, amém? Eu vou chegar lá. Gente, é maravilhoso. Sim. Eu sempre tive o sonho de ser pai. Sempre quis viver essa experiência.
Mas eu confesso para vocês que é muito melhor do que eu imaginava. É muito melhor, você está entendendo? É muito gostoso. Então assim, precisava compartilhar um pouquinho do meu coração com vocês, para vocês entenderem um pouquinho a minha ausência, amém, irmãos? Eu continuo sendo pastor dessa casa, amém, irmãos? Vocês me aceitam aqui ainda? Vocês me aceitam? Vocês têm que me aceitar, amém, gente? Eu não abandonei vocês não, amém, irmãos? Não abandonei vocês não, né? Glória a Deus. Eu confesso que é muito bom estar aqui, viu, gente? Eu amo essa casa. Vocês têm um lugar especial no meu coração, amém? Que a igreja de Orlando não me ouça, aleluia. Salmo 126, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Versículo 4: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. E aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Alguém recebe essa palavra aqui nesse dia? Glória a Deus, glória a Deus. Gente, eu não sei você, mas um dos feriados que mais me emociona aqui nos Estados Unidos é o Thanksgiving. O outro é o Natal. Não sei você, mas eu amo Natal. Tem mais alguém que ama Natal aqui? Gente, eu sou apaixonado com o Natal. Você pode me criticar, mas eu amo Papai Noel, amém? Eu sei que ele não existe, mas eu amo Papai Noel, eu amo Natal, eu amo vermelho, amém? Natal é uma data que me deixa feliz. Eu fico feliz, irmãos. Essa data me deixa empolgado. E o Thanksgiving também. Eu acho que os dois melhores feriados para mim na história da América são Natal e Thanksgiving. Eu sei que o 4 de julho é muito importante para os americanos, né? Tá aqui o pastor Eric, né? 4 de julho é o mais importante, mas para mim o mais importante é o Natal. E depois o Thanksgiving, que é quase um segundo Natal, amém, irmãos? Um dos feriados mais importantes que mais me marcou aqui nesse tempo de América foi um Natal / Thanksgiving que eu passei aqui junto com a minha esposa. Na época a gente nem era casado ainda. Eu vim visitar a Virgínia, e a minha sogra já morou aqui na América há mais de 30 anos. Hoje ela mora no Brasil, mas ela morou muitos anos aqui. E nesse tempo que a minha sogra morou aqui, ela veio para cá sozinha, depois construiu família, mas ela desenvolveu relacionamentos muito duradouros. E uma das pessoas com quem a minha sogra fez amizade é uma moça que mora no norte, se chama Rosângela. E nós fomos passar o Natal na casa dela. E me marcou muito porque na minha família a gente não tem esse costume, essa tradição que eu vou contar para você. Eu não sei como você passa o Natal, mas na minha família o pessoal passa o Natal dançando, cantando sertanejo. Mais alguém aqui? Cantando aquelas músicas do Tim Maia antiga. Alguém sabe o que eu tô falando aqui? Alguém sabe o que eu tô falando aqui? O pessoal cantando: vou pedir pra você voltar, né? O copo de cerveja na mão: vou pedir pra você ficar, eu te amo. Mais alguém aqui? Alguém sabe o que eu tô falando aqui? Às vezes, né? Aí o pessoal fala assim: pastor, ora logo para nós comer. É assim que minha família passa o Natal. Mas essa família não. Eles sentaram todos na mesa antes da ceia, e antes de comerem a ceia, eles decidiram compartilhar bênçãos que Deus havia feito no decorrer daquele ano. Essa tradição me impactou tanto, gente, que esse ano, no Thanksgiving, antes de nós terminarmos ali aquele momento, né, de ceia, eu juntei a minha família. Eu fiz isso. Juntei as pessoas que estávamos juntos ali, sentamos na mesa e eu falei: olha, a gente não pode passar esse momento sem lembrar aquilo que Deus fez por nós, expressar a nossa gratidão. E naquela noite ali, naquele Natal, as pessoas começaram a contar as bênçãos que elas tinham recebido. E é interessante que não tinham só cristãos ali, tinham pessoas que não eram cristãs. Mas essa tradição é tão importante aqui na América que todo mundo fazia isso, todo mundo foi compartilhando. E algumas pessoas até se emocionaram muito a contar as bênçãos, e aquilo me impactou tanto.
Eu confesso para você que foi um dos feriados mais marcantes aqui que eu passei na história dos Estados Unidos. Por que eu estou contando isso? Porque Thanksgiving tem a ver com esse sentimento de gratidão. Eu não sei se você sabe como surgiu o Thanksgiving, mas ele nasceu por causa de um tempo difícil que os imigrantes ingleses haviam vivido. A América foi colonizada por ingleses que vieram para os Estados Unidos, esse território recém-descoberto, por causa de uma perseguição religiosa, e se estabeleceram aqui para construir uma nova Inglaterra. Quem vem da região de Boston, você sabe que Boston é chamado também de New England. Por quê? Porque o pessoal veio para construir uma nova Inglaterra, para colonizar essa nação e construírem uma nova Inglaterra livre da perseguição religiosa, aonde os seus filhos pudessem viver em paz e viverem a vida que Deus tinha para eles. Só que quando eles se estabeleceram aqui, aquele primeiro ano, eles não estavam acostumados, eles não estavam preparados para o frio que eles enfrentaram. Então, por causa disso, eles perderam toda a colheita que eles haviam semeado, e com essa perda da colheita, muita gente morreu. Esposas perderam seus maridos, pais viram os seus filhos morrerem, filhos viram os seus pais morrerem, e eles viveram um momento muito difícil, de muita dor, muitas perdas. Quando o inverno passou, eles voltaram a semear, e no ano seguinte eles tiveram uma colheita duplicada. Eles colheram 2 vezes mais. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Irmão, eu queria dizer isso para você: tempos difíceis antecedem grandes colheitas. Diga para alguém que está pertinho de você: tempos difíceis antecedem grandes colheitas. Se você está vivendo um tempo de sequidão, irmão, se prepare, algo grande de Deus está vindo para a sua vida. Há uma grande colheita se aproximando, porque tempos difíceis antecedem grandes romperes de Deus na nossa vida, amém? E no ano seguinte, então, essas mesmas famílias estavam sentadas na mesa. Um ano antes eles estavam sentados chorando a perda da sua colheita e dos seus familiares. Um ano depois, eles estavam sentados contando o grande milagre que Deus havia realizado na vida deles, amém? E por que eu estou dizendo isso também? Você vai vendo que eu estou só conectando as ideias, amém, irmãos? Você não perde nada não, senão você vai ficar sem conexão. Porque o Salmo 126, na minha opinião, é o salmo mais conectado com o Thanksgiving. Eu desconheço algum outro texto na Bíblia que seja tão perfeito para esse tempo do que o Salmo 126. Por quê? Porque o Salmo 126 também conta a história de um povo que viveu um tempo de calamidade, de perda, de escassez intensa, e agora está vendo Deus transformar essa escassez em abundância. Está vendo Deus transformar essa escassez em provisão, em novidade, em restauração. Eu não sei se você percebeu, mas o Salmo 126 fala de 3 momentos na história do povo de Israel. Você sabe que o povo de Israel foi levantado através de um homem chamado Abraão, que teve um filho chamado Isaac, teve 2 filhos, né? Isaac teve 2 filhos, né? Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó e teve 12 filhos, que se transformou numa família de 70 pessoas, foi parar no Egito e depois virou um povo numeroso. E Deus escolheu esse povo para sinalizar o governo dele para as nações da terra. Só que esse povo que Deus escolheu, ao invés de andarem nos caminhos de Deus, foram desobedecendo, e por causa disso Deus permitiu que eles vivessem tempos difíceis. E um dos momentos mais difíceis da história desse povo é contado para nós no Salmo 137, é contado para nós no livro de Lamentações de Jeremias, e contado para nós também no livro de Daniel, que foi quando a parte sul foi levada para o exílio na Babilônia. Você tem que lembrar que os babilônios vieram liderados por um homem chamado Nabucodonosor, e acamparam em volta de Jerusalém, ficaram acampados ali por meses. A Bíblia chama isso de sítio, eles sitiaram a cidade. Agora imagina isso: as cidades naquela época não tinham um sistema de água encanado, e a comida que entrava e saía era pelos portões da cidade. Ou seja, uma cidade sitiada ficava sem água e sem comida. Meses depois, irmãos, Jerusalém não tinha abastecimento de água,
e não tinha abastecimento de comida. E eu não sei se você sabe, mas o nível de insanidade que um ser humano pode tomar em medidas drásticas de fome e sede são absurdos. E a Bíblia começa a descrever para nós essas medidas de insanidade. Na ausência de água para beber, o povo começou a beber a própria urina. E na ausência de comida, a Bíblia diz que as mães comiam a placenta dos seus filhos, e depois, quando os bebês morriam pela desnutrição, as mães lutavam para quem ia comer a carne do filho. Esse era o nível que Jerusalém ficou, irmãos. E desculpa, eu sei que é chocante, mas eu preciso mostrar para você o nível de dor que esse povo experimentou. Agora, se você acha que esse sofrimento já foi terrível, o pior vem depois. Porque os babilônios esperaram o povo estar desnutrido, morrendo de fome, e aí é que eles entraram, destruindo tudo, casas, famílias, destruíram o templo. E consequentemente, com a queda do templo, a relação com Deus ficou comprometida. Nabucodonosor pegou, irmãos, esse povo e levou eles nesse estado de desnutrição, de fome, de doenças, marchando amarrado de 3 em 3 para a Babilônia. Se você olhar depois lá no mapa, você vai ver que não era uma jornada pequena, foi uma jornada de semanas andando. Agora você imagina, os caras iam andando nesse estado que eu descrevi para você, de Jerusalém para a Babilônia. E você acha que os babilônios davam descanso para eles? Davam água para eles no caminho? Davam comida? Não. Quando a gente lê o texto de Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, irmãos, esse texto é uma visão que o profeta está tendo, mas é uma visão que realmente aconteceu. Porque o caminho de Israel, de Jerusalém para a Babilônia, foi marcado por ossos secos que iam tombando pelo caminho, pessoas que iam morrendo e apodrecendo pelo caminho, pela falta de forças para chegar no seu destino. Os que conseguiram chegar permaneceram nessa realidade do cativeiro por 70 anos. E o texto diz que em território alheio eles eram lembrados constantemente pelos babilônios: vocês não são daqui, a cultura de vocês não é essa cultura. Às vezes eles eram até zombados, ridicularizados. Os babilônios diziam assim: canta para nós as canções de alegria do seu povo, para a gente saber como que era antes. E o texto diz que, tomados de angústia num território que não era o deles, eles diziam para os babilônios: como é que nós podemos cantar canções de alegria se nós estamos em angústia? Algumas pessoas conseguiram vencer, casar, construir negócio, mas o sentimento do povo, irmãos, era um sentimento de derrota, não apenas pelo sofrimento existencial que eles estavam passando, mas principalmente pelo sofrimento espiritual, porque a queda do templo e a destruição do templo significava que Deus estava longe e não havia expectativa alguma de Deus restaurar a sorte desse povo, até que Deus rompeu na história, cumpriu a sua palavra, e a Bíblia diz que aquilo que parecia impossível ao povo de Israel, Deus fez. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Um rei chamado Ciro invadiu a Babilônia, venceu, e quando ele se deparou com os cativos de Jerusalém, de Judá, ele disse: voltem para o seu território, voltem para a sua terra, voltem para suas casas, e se vocês precisarem de ajuda para reconstruir as casas e o templo, eu vou fazer isso por vocês, porque eu tenho muito interesse de ver o povo de Deus voltando a servir o seu Deus. Isso parecia impossível, mas Deus fez. Deus fez, e usando um homem que não tinha relacionamento com Deus. Aliás, o texto de Isaías chama Ciro de meu servo. O Ciro disse: eu quero que vocês voltem. Irmãos, Israel volta. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cânticos de louvor. E então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por esse povo. Com efeito dizemos: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Só que quando eles chegaram em Jerusalém,
Eles não encontraram Jerusalém edificada. Eles não encontraram as casas construídas. Eles não encontraram o templo pronto, os muros reedificados. Não. Quando eles chegaram, Jerusalém era ruínas. A cena que você tem que ter na sua cabeça é a cena da Ucrânia nesse momento. Se você procurar na sua rede social, no Google, Kiev, capital da Ucrânia, essa é a cena que você tem que ter de como os exilados voltaram e encontraram Jerusalém. Ela estava em ruínas. Ou seja, Deus havia feito uma grande obra no passado, mas ainda havia muito trabalho pela frente. E não havia só trabalho a ser feito do lado de fora, havia trabalho a ser feito também do lado de dentro. O trabalho de esquecer a dor e a amargura do passado, para se agarrar à esperança que estava diante deles. Havia um outro trabalho a ser feito, o trabalho de não dar atenção aos povos que não queriam ver Jerusalém ser restaurado, não dar ouvidos a murmúrios, a reclamações, a tentativa de distrair esse povo, como descreve para nós o livro de Neemias. Neemias conta a história de dois homens, um chamado Sambalat e Tobias, que faziam de tudo para tirar o povo do propósito de reconstruir os muros e a cidade. Então havia muito trabalho, trabalho braçal, um trabalho emocional, um trabalho espiritual, e um trabalho, irmãos, contra os povos à volta. Mas o Senhor estava chamando esse povo a esse trabalho. É como se Deus dissesse: olha, o feito do passado não te exclui de trabalhar no presente. A obra que eu tenho para fazer ainda não está pronta, mas se posicione, porque aquilo que eu comecei eu sou fiel para terminar. Aquele que começou uma boa obra em nós também é fiel para completar aquilo que ele começou. O Deus que trouxe libertação também é poderoso para trazer restauração. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? E por último, irmãos, o texto fala de um futuro, porque ele fala que aquele que sai plantando sementes, ainda que com lágrimas. Então o texto fala de um passado, de uma libertação que Deus trouxe, quando Deus restaurou o passado. Restaura-nos presente, faz agora. Aquilo que o Senhor fez nos trouxe aqui, mas no aqui e no agora nós ainda precisamos de alguma coisa. Faz agora. E ainda fala do futuro, aquele que sai plantando a semente, aquele que tem a esperança plantando a semente, ainda que com lágrimas. Voltará é futuro, voltará com alegria, colhendo os seus feixes. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Essa é só a introdução da mensagem, amém, irmão? Eu vou começar a pregar agora, aleluia. Mas, irmãos, a pergunta é: quais lições nós podemos aprender com esse texto? O que é que eu e você podemos aprender com esse salmo que descreve para nós a história do povo de Israel, que de certa forma é a nossa história, meus irmãos? Sim ou não, irmãos? Irmão, eu não sei você, mas essa história é a minha história. Esse salmo conta a minha vida. Quando Deus restaurou a sorte do Zulato, ele ficou como quem sonha. A boca dele se encheu de riso, a língua dele de cânticos de louvor. E então se dizia na Lagoinha: grandes coisas fez o Senhor pelo Zulato, por isso ele está alegre. Vocês estão comigo aqui, gente? Esse salmo é a tua história, irmão. É a sua vida. O que a gente pode aprender, irmãos, com esse salmo para a nossa vida? Primeiro, irmãos, é que toda restauração que eu e você experimentamos, ela vem das mãos de Deus. Diga para quem está do seu lado: toda restauração que você e eu experimentamos vem das mãos de Deus. Alguém crê nisso aqui? Irmão, presta atenção, a história do povo de Deus é contada pelos feitos de Deus.
Amém, irmãos? Presta atenção, a nossa história não é contada por aquilo que o Ciro fez por nós. A nossa história não é contada por aquilo que um poderoso fez por nós. A nossa história não é contada por aquilo que os nossos inimigos fizeram conosco. A nossa história não é contada por aquilo que o nosso braço fez. Não, a história do povo de Deus é contada pelos feitos de Deus. Deus usa pessoas, amém, irmãos? Ele pode usar o Ciro, Ele pode usar homens poderosos, Ele pode usar mim, Ele pode usar você, Ele pode usar quem Ele quiser. Mas a história do povo de Deus é contada pelos feitos de Deus. A nossa vida é descrita pela narrativa de Deus na nossa vida. É Deus quem faz. A restauração do povo de Deus vem de Deus. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Davi ia para as guerras, para as batalhas, e quando ele voltava ele dizia: foi o Senhor quem fez. Na sua luta mais enigmática que todo mundo conhece, contra um gigante de 3 metros de altura, era quase eu lutando contra o pastor Eric, aleluia. Traduziram já para você? O texto diz que Davi olhou para ele e falou assim: você vem a mim com espada, com lança? Você acha que eu vou contra você com espada, com lança? Você acha que o meu negócio com você é espada, lança? Nem a minha funda. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e é em nome dele que eu vou arrancar a sua cabeça e entregar o seu corpo para as aves do campo. Por quê, irmãos? Porque a história do povo de Deus é marcada pelos feitos de Deus. A nossa restauração vem da onde? Vem dele. Você crê nisso, querido? Segunda lição que nós podemos aprender. Aleluia. Gente, pelo amor de Deus, vem comigo, amém? Chacoalha o seu irmão e fala para ele: vamos, meu filho. Não, você tem que chacoalhar ele primeiro. Chacoalha ele e fala: vamos, meu filho. É isso, vamos. Amém? Vocês matar a saudade do reverendo, aleluia. Segunda lição que a gente aprende é que a alegria, pega essa chave, amém? Pronto, para ficar completo, aleluia. Pega essa chave, escuta. A alegria da restauração é maior do que a vergonha do cativeiro. Não, pega isso, pega. Você tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Pega essa chave em nome de Jesus, escuta. A alegria da restauração é maior do que a vergonha do cativeiro. Escuta o que eu vou te dizer nesse dia. A alegria de ser restaurado por Deus é maior do que a vergonha que você experimentou no seu passado, meu filho. Alguém crê nisso aqui? Diga: eu creio. Eu não vou ler o Salmo 137 porque o meu horário já acabou. Mas eu só queria descrever para você alguns detalhes emocionais que o texto fala a respeito do estado em que o povo se encontrava no exílio. Presta atenção. O texto bíblico diz que esse povo vivia uma crise de apatia, vivia uma crise de melancolia, vivia uma crise de nostalgia. Sabe aquelas pessoas que elas são tão apegadas ao passado, porque o passado foi tão bom, e elas perderam a esperança no presente e a perspectiva de futuro, que elas vivem presas ao passado que foi bom? Quem sabe o que eu estou falando aqui? Sabe, pessoas que, irmão, presta atenção, o problema não é você ter um passado bom. O problema é você perder a esperança no presente e a perspectiva de futuro. E por essa perda pensar que nada de melhor pode acontecer na sua vida do que já aconteceu no passado. Nostalgia. O povo estava assim. E por último, uma crise de uma mágoa incurável. E tudo isso estava relacionado ao contexto de cativeiro. Mas olha o que o texto diz. Esse era o estado do povo: apatia, nostalgia, mágoa, dor incurável. Era assim que eles estavam. Mas presta atenção, quando Deus restaurou a sorte do povo, olha o que o texto diz: quando Deus restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Vocês estão comigo aqui? Fala comigo: ficamos como quem sonha. Vocês estão comigo, gente?
Presta atenção, um povo que havia perdido a capacidade de sonhar, um povo que vivia uma crise de nostalgia, de apatia, de amargura, um povo que vivia uma crise insuperável emocional. Agora que experimentou da restauração de Deus, esse povo voltou a sonhar. Ficamos como quem sonha. Pelo amor de Deus, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico, de louvor. E então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estão alegres. E eu digo com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Irmão, presta atenção, um crente se torna um testemunho não quando ele está debaixo de amargura, apatia e nostalgia. Um crente se torna um testemunho quando as pessoas veem o brilho da alegria do Senhor na sua vida, quando elas veem esperança restaurada na sua vida, quando elas veem a alegria renovada, disposição de cantar a despeito dos dilemas. É assim que a gente se torna um testemunho, pelo amor de Deus. Você está maluco? Aleluia! Irmão, a dor, a vergonha do cativeiro não se compara à alegria da restauração. Eu posso dizer isso para você, meu irmão. Se existe uma pessoa que era cheia de melancolia, triste, você presta atenção, eu já falei isso aqui. Você está de frente de um jovem de 37 anos, casado, uma esposa maravilhosa, amém? 5 anos, casado, muito bem casado, feliz, aleluia, glória a Deus. Pai de uma menina linda, já estou orando pelo marido dela. Eu ainda não sei se eu oro para Jesus recolher ele, amém? Estou na dúvida, estou brincando, né? Mas olha só, cara, eu sofri muito de solidão na minha vida. Mas não é pouco não, sofri muito. Eu lembro alguns anos atrás, eu compus uma canção. Depois, se você quiser, está nas plataformas aí, você pode ouvir. Chama Me Apegarei. Mas essa música surgiu num momento de muita dor na minha vida. Era uma madrugada, 3:30 da manhã. Eu não conseguia dormir, uma dor do lado de dentro do peito. Irmão, eu tentei suicídio 2 vezes. E nessa madrugada eu acordei e eu estava tão mal, tão angustiado. Eu falei, cara, eu vou tomar um banho para ver se eu dou uma relaxada, para ver se eu consigo dormir. Eu lembro que eu ajoelhei ali debaixo do chuveiro e eu comecei a chorar, a dizer para Deus: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu tentei construir uma família, irmãos, de muitas formas, tentei várias vezes. Relacionamentos frustrados, cada vez que eu terminava um relacionamento, eu ficava mais ferido, mais magoado. Eu sempre tive o sonho de casar, ter filho, ter uma esposa, ter casa, ter um lugar para voltar. Cada tentativa, e grande parte delas eu admito por culpa minha, eu ficava mal. Nesse dia eu falei para Deus, eu falei: Deus, por quê? Mas Deus restaurou a minha sorte. Deus restaurou. Deus restaurou a minha sorte. Cara, você não tem ideia do prazer que eu estou vivendo nesse momento da minha vida. Você não tem ideia da alegria que eu carrego dentro de mim, de poder segurar aquele trenzinho desse tamanho, olhar para a cara dele e falar assim: você é minha. Irmão, se Deus restaurou a minha sorte, Ele também pode restaurar a sua sorte. Eu digo para você, o futuro que te espera é melhor do que a dor do seu passado. Deus pode fazer isso. Alguém crê nisso aqui? Terceira lição que nós podemos aprender, gente, tem muita coisa aqui, eu vou adiantar, amém? É que lugares secos podem se transformar em jardins. Alguém crê nisso aqui? Fala comigo, lugares secos podem virar um jardim
Irmão, presta atenção nisso aqui. Eu preciso falar isso aqui, que isso aqui é muito importante. Eu estive lá nesse lugar há poucos meses atrás, o deserto do Negev, na Judeia. Deserto da Judeia, deserto do Negev. A gente fala deserto, a imagem que a gente tem na cabeça é que deserto é areia, sim ou não? Mas esses desertos são os desertos da Arábia. Deserto da Arábia é areia, duna. Deserto da Judeia, Israel, pedra. Não tem areia, é pedra. Pedra, pedra, pedra. Sabe aquelas pedras brancas? Pedra, 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 pedra calcária, pedra branca, só tem pedra. Por isso que Israel é fácil de apedrejar. Tem pedra em qualquer lugar. Então assim, falou de apedrejar, o pessoal, estou pronto, já levanta, né? Tem pedra. Pedra, 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 pedra. Irmão, presta atenção. Por 9 meses do ano, esse deserto é só pedra. Pedra. Só que quando chega o tempo da primavera, que é o tempo das chuvas, o deserto da Judéia fica muito próximo do Mar Morto, que é o ponto mais baixo da terra. Ou seja, toda a água da chuva que cai na primavera aflui para esse deserto, desce para lá. E quando as águas começam a descer, irmãos, elas formam um rio no deserto. Vocês estão comigo? Um rio. Você pode digitar no YouTube e ver isso. Digita lá, chuvas no deserto do Negev. Você vai ver, é loucura. Gente, sabe quando a gente vê aquelas águas de correnteza que acontece lá no Brasil, sabe? No tempo da chuva, sabe? Eu sei que a memória não é muito boa não, mas é exatamente isso que você vê acontecendo. Cara, irrompe um rio no deserto e ele enche o deserto. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? O deserto fica cheio de água. Quando você passa um mês depois, sabe o que aconteceu? O deserto não tem mais pedra, agora tem um jardim. O rio irrigou as sementes que foram plantadas pelo vento, pelos pássaros, as sementes que foram deixadas ali. O rio regou as sementes, e agora um mês depois, com a baixa das águas, essas sementes começam a florescer, e o deserto que antes era cheio de pedras, agora se tornou num imenso jardim. O texto bíblico está dizendo isso para mim e para você. Ainda que as dificuldades do presente estejam aí constantemente diante de nós, o deserto ainda pode se tornar um jardim. Tempos áridos e secos não são um sinal do nosso fracasso, são um sinal de que Deus ainda pode mandar chuvas poderosas. Ele ainda pode encher o deserto e pode transformar os tempos secos em grandes jardins. Alguém crê nisso aqui? Aleluia! Então, permaneça, não desista, mesmo diante da oposição, mesmo que as dificuldades estejam aí, continue acreditando, amém, querido? Só mais 2 lições aqui, eu vou encerrar. É que essas aqui são importantes, senão eu já podia encerrar agora. Mas essas 2 últimas são muito importantes. Uma outra lição que podemos aprender aqui, irmãos, é que a glória do nosso passado não é a garantia de um presente de glória. A glória que vivemos no passado não é a garantia de um presente de glória. Ou seja, o povo foi liberto, o povo foi resgatado por Deus, mas o resgate que eles tinham vivido não significava que o presente já estava reconstruído. E muitos de nós, irmãos, desistimos aqui. Muitos de nós preferimos ficar contando os milagres que Deus já fez do que viver milagres novos. Ou nós preferimos contar as histórias dos milagres que Deus fez no passado do que nos colocarmos à disposição para viver o novo de Deus hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que Deus tem para fazer na sua vida não passa pelo amanhã, passa pelo agora. Vou repetir isso, amém, para ver se você recebe essa palavra na sua vida. O que Deus tem para fazer na sua vida não passa pelo amanhã. O que Deus tem para fazer na sua vida passa pelo agora, passa pelo hoje, passa pelo já. Tem a ver com agora. Irmãos, nós precisamos parar de viver de contar do que Deus fez e começarmos a nos posicionar para que Ele faça hoje.
Irmão, é muito bonito falarmos os avivamentos que Deus fez lá na Morávia. É bonito falar do avivamento de Deus na Inglaterra, no país de Gales, nas fundações da América. Ah, Deus usou Jonathan Edwards. Ah, Deus usou Charles Finney. Se você não conhece os nomes que eu estou falando, depois você vai lá, pesquisa e estuda. Aleluia. Mas, irmãos, presta atenção. O nosso Deus não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. O Deus que fez no passado ainda pode fazer agora. Eu não sei se você entende o que eu estou falando, mas presta atenção no que eu vou te dizer. O avivamento que essa nação precisa experimentar talvez esteja passando lá pelo seu quarto hoje. O avivamento que essa nação precisa talvez passe pelos seus joelhos dobrados hoje. Talvez passe pela sua palavra profética hoje. Não tem a ver com amanhã e nem com ontem, tem a ver com hoje. É hoje que nós precisamos perguntar para Deus: o que é que o Senhor quer fazer hoje? Quem que o Senhor quer tocar hoje? Quem o Senhor quer libertar hoje? Irmão, presta atenção. Talvez hoje seja o dia de você voltar para sua casa, colocar a mão na cabeça dos seus filhos e dizer para eles: eu te abençoo hoje. Talvez hoje seja o dia de você voltar para sua casa, abraçar a sua esposa e orar com ela hoje. Vocês estão comigo aqui? Pelo amor de Deus, não é amanhã, é hoje. O que Deus tem para fazer está conectado ao tempo presente, ao hoje. Pastor Márcio Valadão sempre diz: ninguém tem o futuro para viver, nós só temos o agora. Agora. E o que vivemos não é garantia de que vamos continuar vivendo. Isso demanda de nós um posicionamento. E eu termino dizendo para você, diga para alguém que está pertinho de você, por favor, essa frase tem que falar para ele. Fala para ele: sem trabalho, sem colheita. Diga para uma outra pessoa: sem trabalho, sem colheita. Você pode ficar de pé no seu lugar? Fala para ele: sem trabalho, sem colheita. Só os marombeiros vai dizer no pain, no gain. Só os maromba, amém? Fala: no pain, no gain. Ou você sabe tocar aquela música que o Senhor te... Vamos cantar essa, amém? Essa aí que nós vamos cantar. Presta atenção aqui. Não, podia ser naquele tom mesmo. Podia ser isso, podia ser naquele tom mesmo. Olha só, Deus tem um trabalho para fazer no presente, amém, irmãos? Mas esse trabalho no presente depende de um posicionamento voltado para a confiança na fidelidade e no caráter de Deus. Ou seja, o povo volta e encontra casas destruídas, templo destruído. E agora é tempo do quê? De chorar? É tempo de lamentar, dizer: Deus me libertou, mas olha o que está acontecendo aqui. Não, Deus está dizendo assim: agora é tempo de trabalhar. É tempo de plantar semente. Não é tempo de lamentar a perda, é tempo de arregaçar as mangas. Ah, Deus, mas está doendo. Então planta a semente doendo. Planta semente com lágrimas, mas planta. Cara, uma das coisas que mais me impactou lendo a história do povo de Israel, gente, ir para Israel é uma experiência extraordinária, amém? O ano que vem nós vamos juntos. Tem alguém comigo aqui? Pastor André vai liderar uma caravana e nós vamos tudo. Alguém quer isso aqui? Pelo amor de Deus. Os que estão preocupados que não tem documento, já recebem o documento agora. Charamanai. Já recebe agora. Presta atenção. Olha que loucura. Quando os judeus voltaram para estabelecer o que a gente conhece como Estado moderno de Israel, Estado novo de Israel, grande parte do território estava destruída por causa da catástrofe da Segunda Guerra Mundial.
Conta a história que grande parte do território de Israel estava debaixo de lama. Um solo improdutivo, incapaz de poder semear. E a história conta que os judeus, para tornarem o solo fértil novamente e possível de semear, sabe o que eles fizeram? Eles abriam sacos de sal, de quilos de sal, e jogavam nas regiões pantanosas, e eles pisavam o sal. Cara, essa cena para mim é muito forte. E eles iam pisando o sal, com lágrimas nos olhos. A história desse povo, irmãos, é marcada por muita dor, muita perda. E eles iam pisando aquele sal no solo, para o sal entrar no solo e puxar água e tornar o solo viável para semeadura. Então eu quero que você tenha essa cena em mente. Aquele que sai plantando a semente, às vezes aquele que sai pisando o sal, mesmo com lágrimas nos seus olhos, sentindo a dor da perda que ainda é iminente, está ali. Há um testemunho no solo que você pisa, de que perdas aconteceram. Mas aquele que planta a semente com lágrimas, porque não perdeu a expectativa do futuro, não perdeu a consciência da esperança, continua descansando na fidelidade de Deus, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que planta sementes, ainda que com lágrimas, ele voltará com alegria, colhendo os seus feixes. Voltará com alegria, colhendo os seus feixes, sem trabalho, sem colheita. Azulado, mas vai dar trabalho, sim, meu irmão, mas sem trabalho, sem colheita. Lutar pela restauração do seu casamento, talvez dê trabalho. Lutar pelos seus filhos, talvez dê trabalho. Lutar pela sua igreja, ou seja lá pelo que for que Deus está te chamando para lutar, talvez dê trabalho, mas preste atenção: sem trabalho, sem colheita. Alguém crê nisso aqui? Levante as suas mãos e vamos cantar isso. No começo, que o Senhor te abençoe e faça brilhar, que conceda e te dê paz. Mais uma vez as vozes: que o Senhor te e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda e te dê paz. Vamos cantar amém, cante amém. 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 Cante amém, amém. 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 Mais uma vez: que o Senhor te Abençoe. estenda as mãos para alguém, diga isso para ele nesse dia. Estenda as mãos na direção de alguém, cante isso. Creia nos milagres de Deus na sua vida. E conceda sua graça e te dê paz. Cante amém, diga amém. 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 Estenda as mãos e diga amém, diga Amém. amém. Mais uma vez, diga cante amém, cante amém.
amei, amei. Estenda as mãos para alguém e diga para ele que a bênção, vamos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus. Diga para ele, diga. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos. Mais uma vez, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos. Mais uma vez, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos E os filhos. Sua presença te acompanhe por detrás E diante. Diga! Do seu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, É contigo, é por ti. é contigo. É por ti. Diga amém. Levante as suas mãos, igreja, cante amém. Amém. Diga amém, diga amém, diga amém. Cante que a bênção, que a bênção, que a bênção, que a bênção se derrame até 1000 Gerações, sua família e teus filhos. Sua presença, sua presença, sua presença te acompanhe por detrás E diante. do teu lado e em ti, é contigo e de dia, e de dia e de noite, tua entrada E saída. em teu riso. E teu choro. Como igreja. É contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, É por ti. é contigo. É por ti. Levanta as mãos e diga amém, amém, diga amém. Amém, amém. Seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Quando o Senhor restaurou a sorte, fala o seu nome. Fala o seu nome. Fala alto o seu nome. Ficou como quem sonha. A boca se encheu de riso, a língua de cânticos de louvor. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor. Fala o seu nome. Fala o seu nome. Por isso estamos alegres. Com as suas mãos sobre o seu coração, seus olhos fechados, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, restaura a minha sorte, restaura a minha vida. Diga: eu confesso, eu preciso daquilo que só o Senhor pode fazer.
Recebe a minha vida, Jesus. Tudo que sou, tudo que tenho, eu entrego a Ti. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos Teus caminhos, mas eu me desviei. Diga: hoje, arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Sabe, eu não estou aqui falando com você nesse dia sobre religião, sobre igreja, sobre pastor. Igreja não salva ninguém, religião não salva ninguém, pastor não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Eu estou te apresentando aqui o Cristo que transformou a minha vida. E se você nesse dia precisa experimentar algo parecido com o que eu experimentei, você também quer ver Jesus mudar a sua sorte, seja ela qual for, eu queria que você entregasse a sua vida para Ele, como eu fiz alguns anos atrás. Eu vou contar até 3. E você que está aqui no auditório diz: Zulato, eu quero. Você fez essa oração pela primeira vez dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus. Ou quem sabe você orou falando assim: eu quero voltar para Ele hoje. Antes de nós encerrarmos o culto, eu quero orar com você, eu quero orar por você. Se você é essa pessoa que diz: eu quero entregar minha vida a Cristo, ou você diz: eu quero voltar para Jesus, levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você e quero orar por você. Tem uma mão aqui na frente, tem outra mão ali, tem mais uma mão aqui, tem outra mão ali, tem outra mão ali. Você que está levantando a sua mão aqui no auditório, sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim, por favor. E você que está me assistindo aí no online, você vai digitar para nós hashtag eu decido por Jesus. Você que está aí na sua casa, onde quer que você esteja, a hora que for, o tempo que for, é tempo de restauração para a sua vida também. Então digita para nós hashtag eu decido por Jesus. Nós temos moderadores online, queremos pegar o seu nome, o seu telefone, queremos nos conectar com você. Tem mais alguém que diz: eu quero entregar minha vida? Pode vir mais para frente, pode vir, sem constrangimento. Isso, vem mesmo. Tem mais alguém nessa manhã que diz: eu quero, Zulato, eu quero voltar para Jesus, eu quero entregar minha vida para Cristo. Olha para quem está do seu lado aí, por favor. Olha para quem está pertinho de você e pergunta para ele: meu irmão, me ajuda a pregar. Olha para ele, pergunta para ele: meu irmão, como é que está a sua vida com Deus? Tem mais alguém aqui nesse dia que precisa tomar essa decisão? Eu já extrapolei a hora, eu preciso que você faça isso rápido. Amém? Faz isso rápido, meu filho. Tem mais alguém? Sai do seu lugar e vem. Não espera não. Não espera não, meu filho. Oferta boa a gente não faz 2 vezes, amém? Sai do seu lugar e vem. Tem mais alguém aqui nesse dia? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, igreja, por favor. Você está feliz com o que Jesus está fazendo aqui? Você está feliz com essas vidas que estão aqui? Tem alguém feliz? Pelo amor de Deus, me ajuda. Manhã de colheita. Estenda as mãos para cá e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado por essas vidas que se rendem ao Senhor. Diga: Pai, nós abençoamos cada uma dessas vidas. Diga: declaramos que elas são tuas, que elas pertencem a ti. Diga: como igreja, nos comprometemos em amar, em servir, em ser com elas a sua família. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Olha só, a Bíblia diz que quando alguém toma essa decisão, o céu faz uma festa. O céu faz festa. E se o céu faz uma festa por vocês, nós também vamos fazer. Vocês não choram de emoção, gente. Vocês choram porque Jesus está entrando na vida de vocês e nunca mais vai sair. Nunca mais. Então eu vou contar até 3. Eu quero que vocês se virem para conhecer uma igreja que já te ama, porque ela já orava por você. Sabia disso? Já estávamos orando por vocês. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Vamos juntos, pelo amor de Deus, vamos lá. Vamos juntos, vai.
Cante amém, cante amém. 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 Vocês que estão aqui na frente, eu queria pedir só mais um minutinho da sua atenção, por favor. Se você deixar, eu queria muito anotar o seu nome, o seu telefone, o nome de vocês, pode ser? Eu vou ter pessoas para me ajudarem, para ser o mais rápido possível. Se você deixou algum pertence no lugar, pode ir lá, pega ele e volta, tá bom? Vamos aplaudir os irmãos, por favor. Fernandinha, acompanha ela, por favor. Pode ir lá, mas volta, amém? Vamos aplaudir forte, pelo amor de Deus. Vocês parecem que estão dormindo. Vamos, gente. Aleluia. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra desde agora e para sempre. Quem crê diga 6 horas eu espero você lá em Deerfield, amém? Nós vamos estar junto lá. Vem, traz mais um, vai ser maravilhoso. Vai na graça, vai na paz, um ótimo domingo. Vai viver a melhor semana da sua vida. Valeu!